Bem-vindo, Milcar. Obrigado por aceitares aqui o convite, dares aqui a conhecer um pouco da tua história, da nossa história, a quem nos está a ouvir. Pronto. Para começar, queria que contasses aqui um bocadinho da tua história no imobiliário, que já tem, Já tem algum tempo, já já tem remonta algum tempo, a outra já. época. Queria que voltasses essa época e contasses um pouco como é que entraste, como é que funcionava na altura. Ok, epá, eu entrei em 2014 no imobiliário, numa das imobiliárias mais conhecidas, na Remax, Podes dizer portanto, o nome. claro, na Remax estive durante vários anos, cerca de 10 anos quase na própria Remax, 10 não, 9 9. Epá, entrei bocado a medo, ao fim e ao cabo, na altura, até porque eu vinha de uma outra área que tinha em termos de trabalho, sempre ligado um bocadinho na parte da gestão e na parte comercial, e vir pagar para trabalhar não era propriamente Decisão a fácil. onda que estava. Pá, tive ali assim algum tempo. Não foi fácil, estava ali com receios, pá, mas pronto, comecei a ver o pessoal que estava lá, mais ou menos ao lado, todos conseguiam, andavam, pá, também tens de conseguir, não é? Pronto, se isso é assim. E foi quando eu mudei o chip e disse assim: ok, vamos fazer isto então da carreira. Na altura, pá, não foi algo que eu me atraísse tanto, embora me desse a liberdade de fazer. Áreas comerciais eu estava habituado porque sempre trabalhei em áreas comerciais. Mais ou menos, pá, foi esta a entrada no imobiliário. Qual é que era o teu background nessa altura? Trabalhavas em quê É pá, antes de. eu era chefe de departamento de ascensores. Ok, eu fiz, estava na Schindler, portanto, em 2008, quando houve aquilo, Crise? a crise, Não havia obras, elevadores também não. não, o Portanto, pessoal também, acabou a construção, como tu sabes, essas coisas todas, foi assim um bocado diferente, não é? Pronto. nessa altura, o que é que te passou pela cabeça do género? Olha, agora É pá, olha, o eu serviço tive está a aqui algum baixar. tempo porque, pronto, em termos de trabalho, andei a fazer algumas outras coisas, portanto, mas nada assim de decisão, portanto. Mas foi mesmo um pouco isso, é pá, está na altura de tomar as rédeas, pá, porque é assim que tem que ser feita a vida. E pronto, e então entrei no imobiliário, portanto, até através de uma prima minha que me fez o convite e eu Aceitaste. aceitei. Nessa altura, deixaste o teu trabalho para te dedicar só ao imobiliário. Não, nessa altura já não estava, Já portanto, não aquilo foi, estavas. já não estava, portanto, nessa altura eu então depois entrei, mas a focar-me completamente depois nisto, já tudo 100%, portanto, não tive uma outra coisa, pá, é assim, então, já que investiste aqui 3 4 meses, agora tens que seguir isto, e pá, e foi o que eu fiz. Gostei. Vamos ver uma coisa. Não é, eu já tive muitas fases em áreas comerciais. Eu já trabalhei desde revenda de informática, portanto áreas de elevadores. Quando era mais miúdo, vendi tudo e mais uma coisa, até venda varejista em termos de vinhos e a venda agressiva em termos de chamadas ditas enciclopédias há muito tempo, ou a própria lista telefónica, correto? Pronto. E era uma venda extremamente agressiva, era uma venda que era de emoção, que as pessoas e cresciam connosco na parte da venda e para fazer o contrato. Na altura, pá, eu acabei por sair até daí porque é engraçado. Pensei bem, a lista aquilo era das comunidades europeias, pá, isto é capaz de não sair, ainda vão aqui, pá, e tive um bocado de receio. Ela saiu, não houve problema nenhum, mas eu acabei por sair de lá. E gostei muito da venda agressiva. É engraçado que eu, quando vim para este ramo, tentei adotar um bocadinho, não a fidelização, mas a venda um bocadinho agressiva. Epá, era fácil. A gente chegava lá, trazia o contrato. Quando trazia o contrato, o cliente depois a seguir dizia assim: epá, olha, não é bem isto que eu quero. Portanto, até que eu me apercebi que isto aqui
era um pouco, não era a questão tanto de ser comercial, era a questão tanto mais da parte humana de toda a área, que eu já tinha da parte dos elevadores. Portanto, pensei que aqui a questão fosse trazer contratos, mas isto não se trata de contratos, trata-se de pessoas, Relações, sim. de relações, e é completamente diferente. Não interessa seres o melhor comercial às vezes nas coisas, tem a ver mesmo com que tu tens que estar lá dedicado para a pessoa sentir, ouvir o que aquela te quer dizer, para então tu poderes já ajudar nesse aspecto. É por isso é que se diz tanta vez que isto é um negócio de pessoas. Embora, quando entraste, 2014, salvo erro, nessa altura estávamos mais ou menos no pico da depressão, ou seja, não era tão difícil. Sim. Ainda havia muitas casas que ninguém queria comprar, não é? Lembras-te desses tempos? Lembro perfeitamente. Aliás, ainda tudo o que era janelas, ainda tu tinha placas a dizer vende-se. Não é? Pronto, e aí eu recordo-me até já. Olha, engraçado, há uma das casas até que eu vendia a um cliente por 50 mil, que depois vendia esse mesmo cliente por uns 170 ou 150. Foi aqui casa. com a Ana Mota. A mesma casa. A mesma casa. Portanto, as coisas mudaram. Não se tinha crédito. Eu recordo-me de muitas das casas que estavam lá, por muito que se queriam vender, as pessoas não conseguiam vender porque a outra não conseguia o crédito para comprar. Não é? Não. As coisas eram diferentes. O cliente precisava de ajuda nessa altura. Agora, as pessoas, pronto, como o mercado está relativamente fácil, há pouca habitação, toda a gente pensa que sabe vender casas, a não ser quando tem problemas. Aí depois lembram-se todo o consultor diz. Um ponto interessante. Tu entraste em 2014, em que o mercado estava completamente diferente do que é agora. E hoje em dia fala-se muito, está difícil angariar, está muito difícil. Eu não concordo, tenho a minha opinião em relação a isso, tanto à angariação como ao trabalho do consultor imobiliário, mas queria ouvir a tua opinião, que é, tu presenciaste duas realidades completamente distintas. Quais as diferenças? Qual é que achas mais difícil? Onde é que achas que é mais fácil atuar para o consultor imobiliário? Não para o cliente. Para o cliente, obviamente. Obviamente não, também não é obviamente. Diz-me tu. Sim, partilha. É diferente. As pessoas naquela altura eram. As casas não se vendiam. E mesmo que experimentassem, as casas estavam muito tempo no mercado. Chega a um certo ponto que havia uma mais saturação e era mais fácil, nessa altura de saturação, a pessoa acabar, tenho que entregar mesmo ao agente imobiliário porque eu não consigo. Pronto. E então as coisas eram mais simples. Eu recordo-me de até na altura passávamos os Pingo Doces, deixávamos lá os papelinhos até a dizer vende-se isto, vende-se aquilo, vende-se não sei o que mais, e a gente agarrar e telefonar ao chamado FISB, não é? Portanto, à procura dessa angariação. E eu acho que as coisas em termos de número de angariações era mais simples. Agora, a venda também, a gente mostrava uma casa a um cliente, chegava com um cliente comprador, no contrário, íamos visitar, escolhíamos 5, 6 casas, e nessas 5, 6 casas nós escolhíamos normalmente a casa para o cliente. Hoje em dia é muito mais difícil fazer num dia visitas de 5, 6 casas, porque não as há. 5, 6 casas que vão de acordo àquilo que o cliente quer, não é? O comprador, neste caso. É mais diferente. Mas, voltando à tua questão, se é mais difícil ou mais fácil. O cliente atualmente, portanto, nós também estamos num outro nível. Temos que ser mais profissionais do que éramos antigamente. Temos que, já não há aquela questão do cliente. Eu sempre gostei muito de fotografia e todas as minhas casas eram tiradas como fotografia profissional. Sempre trabalhei em termos de a foto. E destacava-me realmente porque ainda quase toda a gente tirava aquelas
fotografias todas em diagonal, nem se via nada, portanto era algo completamente diferente, e as minhas casas, quando apareciam faziam um destaque completamente diferente. Até a questão da publicidade paga na altura. Na altura não era muito usual a rede social, o Facebook, fazer-se pronto. Tudo isso era muito mais rentável e muito mais fácil do que é agora, quando era-se fora da caixa. Agora já somos todos muito profissionais. Essa situação, como somos todos muito mais profissionais, torna-se mais difícil. Agora, também a verdade é esta. Eu já, com o passar do tempo, já trabalho muito com recomendação dos clientes que ficaram satisfeitos do meu serviço, e esses vão merecer toda e total sempre confiança, não é? Como é normal. A minha pergunta, pronto, hoje em dia fala-se que efetivamente é difícil de angariar, há poucas casas para vender, mas, por exemplo, tu há 10, 12 anos atrás, em 2014, um T2 na Póvoa de Santiria, um usado qualquer, custava 50 mil euros ou 60, agora custa 250. Ou seja, tu tinhas que vender 5 para fazer a mesma comissão que agora fazes a vender 1. É verdade. Será que o mercado está assim tão mais difícil agora? Não, em termos de faturação, não. Porque a inflação não foi vezes 4 ou vezes 5. Pronto, também nós tivemos mais custos. Sim. Também nós anteriormente só fazíamos uma angariação que fosse mesmo na zona exclusiva de trabalho. Okay. Eu não ia, se fosse, por exemplo, numa Póvoa de Santiria, e tivesse de trabalhar na Póvoa de Santiria, eu não ia para a margem sul, ali para o Montijo, para fazer uma agregação. Estava fora de questão. Estava fora de questão, passavas até do contacto, falavas com um colega ou um amigo e passavas, não ias fazer tão longe, que não é longe, não é? Sim. Tão fora. Portanto, o mercado mudou um bocadinho, também pelo maior número de consultores que existe e também por tudo isso, não é? Pronto, acaba-se por... Isso hoje em dia já não é tema, né? Tu vais angariar, desde que seja dentro de um limite razoável, faz a angariação. Claro, agora tu e a Cara, lembro-me recentemente, fizeram uma série de vendas, foi a Cara ali na linha de Sintra, não é? Ela fez umas 3, 4 vendas, margem sul também. Sim. Pronto, as coisas já estão, porque a gente também, toda a gente tem que seguir as tendências. Certo. Correto? Pronto. E também a verdade é esta: existem ferramentas atualmente que nós não tínhamos. Um estudo de mercado atualmente não é feito da mesma forma como nós fazíamos. O nosso conhecimento lá era local. Atualmente, e temos inúmeras ferramentas, portanto, em que conseguimos saber realmente o valor das casas. É claro que depois temos sempre a visitar. Sim. Mas sempre uma aproximação do valor, e também pelo número de colegas e que falamos e perguntamos e sabemos que realmente como é que estão essas casas, o que é que fizeste, mesmo que não sejamos exclusivamente da zona. É importante sempre marcar esse. Tens muito mais ferramentas ao teu dispor, né? E vocês aqui também as dão. Obrigado. É verdade. Não é verdade, porque nós acreditamos mesmo nisso, que é nós temos que munir os agentes de ferramentas para que possam fazer a diferença e destacar-se com o trabalho que estão a fazer. Não é só ter um círculo de influências bom, não é? Como estavas a dizer, vives de referências, e bem, é bom sinal, foi um bom trabalho ao longo de muitos anos que já te dão referências e recomendações que alimentam o teu negócio. No entanto, cada vez as pessoas estão mais informadas, ou seja, mesmo sendo uma recomendação, nós temos que fazer um bom trabalho, não é? Não vale a pena. Temos que usar as ferramentas, fazer o estudo de mercado, ter sentido crítico para aquilo que as ferramentas nos está a dar, neste caso do valor do imóvel, que é sempre uma das questões mais centrais, né? Quanto é que vale o imóvel, por que valor é que vamos colocar à venda. Temos que ter sentido crítico, não é só. Não basta as ferramentas, também é preciso haver algum sentido crítico. E disponibilidade, e estarmos lá a toda a hora, seja sextas, sábados, domingos, é o que for. Portanto, o cliente tem que saber que nós estamos lá para ele.
Eu aceito um telefonema a qualquer horas que seja o dia. Aliás, o meu telefone sempre teve ligado 24 horas, portanto, e ainda é o mesmo número de telefone desde 1994, 0931, portanto, portanto já vão bons anos, sempre se vê o meu número de telefone e é o que mantém ter. Tens o mesmo número desde 1994. 24 ou 95, pronto. Aqueles teus colegas, aquelas pessoas que tu conheceste, ainda lá com aqueles telemóveis com antena de abrir. Eu sou do tempo do pager, não é? Pronto. Não sei o que isso é já. Pronto, ok. Mas mas pode explicar. Mas aí, pronto. Eu, como disse, vim da parte dos elevadores, e na parte dos elevadores havia muita parte do pager, porque era a única forma de quando havia alguma emergência de algum elevador que ficasse com as portas trancadas ou coisa assim de género, usar-se o pager. Portanto, era aquilo que era a ferramenta que era mais usada em termos de serviço de comunicação, não é? Pronto. Depois o telemóvel eles já existiam, não é? Pronto. Mas era aqueles bem grandes com as antenas, portanto, antes de começar a usar o portátil. Lembras-te até da TMN quando apareceu o MIM? Não é disto? MIM, eu lembro-me do MIM. Eu sou aí da altura do 3310, mais ou menos. Não, foi muito antes. O MIM é antes, mas eu vi o MIM na televisão, mas não tinha telemóvel. Eu tive o meu primeiro telemóvel, tinha 10 anos. Oh pai, tive tanta telemóvel. Ou seja, em 2000 e... Eram os Alcatels todos, os Ericssons todos, por aí afora, e depois HTCs todos, os Nokias todos, como é que é normal. Dinossauro. Já vai há algum tempo. Eu tive algumas vantagens até porque por causa que, apesar de tudo, vim de informática. Portanto, de trabalho à vontade com os ferramentas. Estava à vontade, o que normalmente até na minha idade não era muito normal. Portanto, e ao aplicar isso tanto em todas as áreas comerciais que tive de desenvolver, foi uma grande vantagem. E mesmo assim, apesar dos anos todos, eu continuo a tentar seguir um pouco essa informação, nunca a perder, não é? Portanto, é importante. Sim, isso é verdade. Eu vou confessar isto, né? Já te disse isto. Tu tens muito jeito para a tecnologia, mesmo a parte do marketing e do design, tu fazes todos os teus próprios materiais. Sim. Sem recorrer a ninguém e com muita qualidade. Que a primeira vez até perguntei: mas quem é que faz isto? E tu: sou eu. Não sei se te lembras. Tu: sou eu. Assim, boa. Não, porque trabalhas muito bem. Falando agora também aqui nesta parte do teu material, do teu marketing, da tua imagem, queria abordar aqui este tema que foi: tu vieste de outra marca que é mais centralizada na própria marca. Exatamente. E é mais fechada dentro dela. Fechada. E vieste para um contexto em que é incentivada e se promovem mais marcas pessoais, a marca própria do consultor, o nome do consultor. Quais as grandes diferenças entre os dois modelos que tu encontraste e o que é que sentes em relação a estes dois modelos? Uma das razões que me fez sair da Remax na altura foi ter perdido um bocadinho. Eu sou um apologista do exclusivo, ok? Apesar de haver aqui a permeabilidade para, em alguns casos, se fazer as duas coisas. Mas houve uma altura que a marca onde eu estava puxou-se muito para dentro e quis tratar-se muito, olhar para dentro da sua forma de estar e de ganhar, em vez de pensar em que o cliente vendedor e o cliente comprador são os dois iguais. E começou a achar que quem tinha a angariação quase substituiu-se ao proprietário da forma em que ele é que dominava o negócio. Eu é que domino o negócio, portanto a repartição em termos de honorários de quem traz o comprador e o vendedor não podem ser de igual forma. Isso para mim passei em duas fases que não fez parte do Identificaste com não por uma questão, eu acho que são os dois importantes.
tanto o vendedor como o comprador são os dois ou tão importantes um como o outro, porque não há negócio se não houver comprador, e não há negócio Só se faz saber duas partes. Claro, portanto são os dois importantes, e só faz sentido a parte de uma promoção exclusiva se houver partilha. E acho que a partilha é o interesse básico na parte imobiliária, que é conseguirmos chegar a 90% ou quase à totalidade do mercado imobiliário. É que quem tem um cliente comprador vá bater à porta do outro colega, e o colega abre-lhe a porta e apresentar ao proprietário o melhor negócio possível. Ou seja, tu és defensor da representação. Sou defensor da representação. Também acho que é um caminho mais transparente. A nível de, tu estás a falar, pronto, na mudança que deixaste de identificar com alguns princípios, nomeadamente no controle do negócio, no que diz respeito à angariação. Tu ainda apanhaste os 70-30, tu estavas e antes apanhei os 60-40 lá, ainda não estavas cá. Ainda não estava cá, apanhei os 60-40 e depois meteram os 70-30 e os 70-30 eu sei. E isso prejudicou o vosso negócio. Ok, qual é que foi? Qual é o teu feedback dessa medida? Não há susto. Basicamente não. É que eu vou-te ser sincero. Eu estou a dizer isto. O nosso negócio melhorou imenso. Nós não estávamos nessa marca, não estávamos na Remax, e o nosso negócio melhorou imenso porque passámos a partilhar também com essa marca a 70% das nossas angariações, e percebemos que nos vinham bater à porta. Vinham bater mais à porta, ou seja, eram mais vezes que vinham compradores com colegas da Remax para vender as nossas angariações do que o inverso. Nós ganhámos, a conta foi melhor, o saldo foi positivo. Claro que, obviamente, para quem estava na marca, de certeza que não é uma decisão, é uma decisão muito polémica. Esse foi um dos momentos que marcou o imobiliário. Foi. Pela negativa. E houve outras guerras, como tu sabes. Há situações em que na marca não fazem coisa, e o cliente final não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Sim. Nós estamos lá para servir o cliente proprietário. Ponto. É verdade. E o comprador, como é lógico, não é? Sim. Sem dúvida, são iguais, e é giro mediar também as duas partes, quando às vezes nos calha ter a parte do proprietário e do comprador conseguir chegar. É mais fácil, controlamos melhor um negócio quando temos os dois, conseguimos as expectativas e a dar a informação de um lado ao outro, é efetivamente mais fácil. Mas só é mais fácil, se for benéficos para os dois. Para todos, claro. Muito bem. Aqui, por fim, uma história engraçada que te lembres destes 12 anos de carreira no imobiliário. Histórias engraçadas, elas normalmente vão acontecendo. Tanta coisa que às vezes estava para acontecer e que não aconteceu, e quando não estão como acontecer, às tantas já há grandes reviravoltas, e aquilo normalmente acaba por dar tudo certo. Já foram tantas que já nem tens. Já são 12 anos. Olha, Amílcar, obrigado pela partilha, foi um gosto ter-te aqui, e bem-vindo aqui ao nosso clube 100%. Obrigado.